Kleber Guedes, agora tá tudo beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos que vamos. Você tem aí 2 minutos para fazer a sua apresentação. Fica à vontade aí, pode começar. Então, shalom a todos. Eu sou Kleber Guedes, né, sou casado, tenho um filho de 10 anos, sou estudante das Escrituras. E já aproveito essa oportunidade para pedir às pessoas a visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever, deixar lá o seu like, assistir os vídeos. O canal chama Verdade Revelada, né? Onde nós temos ali o objetivo de ministrar estudos concernente à palavra de Deus. Então, hoje nós estamos aqui para falarmos a respeito desse assunto tão importante, né? Jesus aboliu a guarda do sábado. Então, prometo a todos me deter ao tema, a este assunto. Então, será este assunto que estaremos abordando neste debate. A minha resposta para a pergunta do debate é não. Jesus não aboliu a guarda do sábado. Finalizou? Sim. Ok. Então, conforme nós já havíamos sorteado, quem vai iniciar as perguntas será o Paulo Furtado. Paulo Furtado, você tem aí 3 minutos para você fazer a sua primeira pergunta. Pode começar. Bom, pessoal, o que a gente vê ultimamente, né, é uma certa judiciação da igreja, né, a tornar judeus, né, voltar novamente às práticas judaicas, e fazendo a igreja como era antigamente o judaísmo, né. No entanto, o objetivo também do nosso debate aqui é mostrar que o sábado tinha um papel importante, né, que foi dado a Israel somente, como os próprios judeus ainda hoje alegam isso, né, eles alegam que o sábado foi dado a eles. E a Bíblia também deixa isso bem claro, no próprio letra do mandamento, quando fala, né, que os judeus deveriam observar o sábado e quem tivesse dentro da casa do judeu, né, somente nesse requisito que um gentio ou um estrangeiro ou um escravo deveria observar o sábado, se ele estivesse nos domínios do judeu. Inclusive, dá para se imaginar que se o escravo fosse vendido para outro senhor, ele estava liberado de não observar o sábado. Lembrando que as práticas judaicas, elas são virtuosas em si. Então, observar o sábado, a Páscoa, o Pentecostes, os sacrifícios, a circuncisão, elas são virtuosas em si mesmas. No entanto, ela não é uma obrigação ao não-judeu. Então, o não-judeu não precisa observar o sábado, não precisa observar nenhuma prática judaica aqui no geral. Então, a minha primeira pergunta vai ser com base em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim, né? Não cuidei que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido, né? Então, a minha pergunta é, porque se você der uma resposta positiva para a minha pergunta, entra em cascata não só o sábado, como todas as outras práticas cerimoniais da lei. Porque o sábado em si mesmo é cerimonial. Então a minha pergunta é, se Cristo não veio abolir nenhuma lei, então significa que os sacrifícios, a Páscoa, o Pentecostes, o sábado anual, o sábado lunar, né, ou melhor dizendo, né, o sábado o jubileu, né, eles continuam em vigor ainda, as virtudes das leis judaicas, como lavar, de purificação, de zelo pelas coisas do templo, etc., etc., ainda continua, uma vez que Cristo não veio abolir, né, nenhuma lei, como diz aqui o texto, né, que ele não veio abrogar, mas cumprir. Então, esse cumprir é dar a sua finalidade completa. Por isso que não precisamos observar o sábado, porque ela se cumpre em Cristo. Então, a pergunta rápida e direta: Cristo veio abolir essas leis que se cumprem nele ou não?
Kleber Guedes, abre o seu áudio aí. Eu vou colocar aqui 5 minutos para você responder. Fica à vontade. Shalom a todos, aos amados e queridos irmãos. Nós estamos aqui para debater o seguinte tema: Jesus aboliu a guarda do sábado. Nós estamos aqui para debater todos os mandamentos que estão escritos na Torá. O irmão fez menção aí de vários mandamentos, de vários tipos de sábado, porque ele tem consciência, né, que existem os sábados especiais, como os sábados festivos, como o sábado anual, mas estamos aqui para debater sobre o sábado semanal, né, se esse mandamento ele foi abolido pelo Senhor Jesus ou não. Ele fala algo interessante sobre judaizar, voltar a judaizar, né? Eu não estou aqui para pregar isso, para judaizar ninguém, deixando isso claro em primeira mão, entendeu? Outra coisa que ele fala aí, diz que a igreja gentílica, entre aspas, na concepção dele, não pode fazer nenhuma prática judaica. Então, nós temos que rasgar todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por quê? Esse livro aqui foi escrito por judeu. Esse livro aqui era pregado pelos judeus. Compreende? O Antigo Testamento, né, que é regra de fé e conduta, que diz todas as igrejas praticar, é um livro judaico. E todos os mandamentos que estão escritos aqui foram escritos para o judeu e também para aquele que vem fazer parte do povo de Deus. Ele pergunta, faz uma pergunta aí baseada em Mateus 5,17, e eu vou deixar o próprio texto responder ele. Me dá o tempo aí. Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem o jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, ele diz aqui que ele não veio destruir a lei, ele não veio destruir os profetas, quer dizer, ele não veio se contrapor àquilo que a lei ensina e aquilo que os profetas ensinam. E ele diz aqui que bem-aventurado é aquele que ensina os mandamentos da lei, mostrando para os seus discípulos que os discípulos dele deviam ensinar a lei e praticar a lei melhor do que os fariseus e os escribas. E o próprio Jesus, ele faz isso aqui, ó. Ele fala sobre vários mandamentos da lei. Como, por exemplo, ele fala aqui a respeito do mandamento do adultério. Ele diz assim: ouviu o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. O que Jesus está combatendo aqui, em Mateus 5, 6 e 7, ele não está combatendo a obediência aos mandamentos da lei, mas ele está combatendo a má interpretação que muitos rabinos na época tinham. Jesus não está dizendo aqui que o adultério de forma física agora é permitido, mas ele está dizendo que há um sentido maior. Quando o Eterno diz não cometa adultério, ele não estava falando só da relação física, do ato físico, como alguns rabinos na época assim interpretavam, como alguns rabinos assim consideravam. Adultério é só o ato físico. Jesus está dizendo também, não, aquele que cobiça também está adulterando. E você vai ver ele falando do roubo, você vai ver ele falando do homicídio, e você vai ver ele falando do divórcio e vários outros mandamentos aqui. Entendeu? Então, deixando bem claro, a lei, os mandamentos da lei, a Torá, é para o povo de Deus. Aquele que vem fazer parte do povo de Deus tem total liberdade de praticar os mandamentos da lei. Agora, o que nós devemos estar atentos é que existem mandamentos específicos para tempos específicos e para pessoas específicas
dentro da Torá. Agora, não podemos dizer que Jesus ele veio acabar com a lei, porque ele próprio disse aqui que não veio com essa finalidade. Ok. Paulo Furtado, você tem... Peraí. Agora sim. Você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade, abre o seu áudio e pode começar. Bom, pessoal, reparem que o argumento geralmente dessas pessoas que tentam defender a guarda do sábado para a igreja, eles usam de falácias por conta em dizer, né, que nós não guardamos o mandamento de não matar, não adulterar, porque eles sabem, né, como todos nós sabemos, que esses mandamentos são aplicados à igreja. Por quê? Porque se vocês não perceberam, a fé cristã é baseada na filosofia moral judaica. Então, os preceitos cristãos é fundada no judaísmo. Ninguém nega isso. Os princípios morais judaicos permanecem na igreja. As virtudes judaicas permanecem na igreja. O zelo pela santidade das coisas de Deus que os judeus tinham naquela época permanece na igreja. O que eu estou dizendo é que tem leis dadas a Israel que não é aplicada aos cristãos. E o sábado é uma delas. Os princípios tidos como morais, né, que ao passar do tempo foi se elaborando essa didática, né, de lei moral, lei cerimonial para simplificar as coisas. Essas leis tidas como morais, como ele citou aí, matar, roubar e adulterar, são princípios naturais inerentes ao ser humano. Se vocês verem lá em Romanos capítulo 2, do versículo 14 em diante, é bom ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Romanos. Paulo diz que os gentios, pela própria razão, pela própria natureza, alcançava Deus, né? De uma forma deturpada, obviamente, né? Assim Deus se revelou para que o homem tenha a certeza do que quem é o nosso Deus, né? Que é pela revelação das Escrituras. No entanto, no capítulo 2 de Romanos, no versículo 14 em diante, Paulo fala que os gentios que não têm lei praticavam a lei sem eles ter lei. O que Paulo quer dizer com isso? Que os gentios, naturalmente, eles reconhecem os princípios da lei dada a Israel. Como, por exemplo, não matar, roubar, mentir, adulterar. Todos esses princípios eram conhecidos pelos povos. No entanto, existiam as leis tidas positivas que o gentio não alcançava ela pela razão. Como, por exemplo, a guarda do sábado, o Pentecoste, os asmos. Ninguém naturalmente chegava a esse conhecimento sem a revelação. E quando Deus revela a sua vontade às pessoas, e essas pessoas se entregam a Deus, dos rituais que era necessário a se cumprir era a circuncisão. Para se tornar judeu ou praticar o judaísmo, era necessário a circuncisão. Um não-judeu, inclusive, né, para o judaísmo, ele não deveria guardar o sábado deliberadamente. Ou ele deveria guardar o sábado se estivesse dentro da casa de um judeu, ou se fosse um escravo de um judeu. Ele, como alguém separado de Israel, fora de Israel, ele não poderia guardar o sábado. O próprio judeu afirma isso, que um não-judeu deveria ser até morto se fosse observar o sábado. Por quê? Porque esse mandamento é um mandamento positivo, é um mandamento onde Deus ensinava como deveria ser observado. E para se observar o sábado, tinha uma cerimônia. E como parte cerimonial dessa lei, ela teve o seu cumprimento em Cristo. Ela se cumpre em Jesus Cristo. Logo, a igreja não precisa observar o sábado hoje, porque ela teve o seu princípio para comemorar a criação e comemorar a libertação, como diz lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5. Cumprindo esses requisitos, ela se cumpre em Jesus Cristo, porque em Cristo somos restaurados, somos uma nova criação, essa criação ela é restaurada, lembra a criação, e nele somos verdadeiramente livres, né? Que lembra a libertação. Eu vou estar colocando mais adiante sobre isso, né? E o meu amigo também, ele alega, né, que, resumindo, né, ele não respondeu a minha pergunta, porque eu queria saber dele, né, se nós devemos, se a Páscoa, a Pentecostes, os sábados anuais, elas estão em vigor ainda, ou eles foram abolidos. Eu queria saber disso dele,
porque entra em cascata. Se ele disser assim, olha, o cristão não precisa guardar a Páscoa, não precisa guardar o Pentecostes, não precisa fazer sacrifícios, então ele concorda comigo que certas leis tiveram o seu fim em Cristo, se cumpriu em Cristo. E o sábado é uma dessas leis, é onde a gente vai estar demonstrando que o sábado é uma dessas leis. Só que ele não respondeu, ele não disse se devemos ou não guardar a Páscoa, o Pentecostes ou outras festas judaicas da mesma categoria do sábado, né? Que era positivo, mandamento positivo. Obrigado. Muito bem. Kleber Guedes, você vai fazer a sua primeira pergunta, pode ficar à vontade, você tem 3 minutos. Abre o seu áudio e pode fazer a pergunta. Veja só, eu vou me atentar ao tema. E a minha pergunta é, em Mateus 12, versículo 1, Marcos 2, 23 a 38, e Lucas 6, do versículo 1 a 5, nós temos a narrativa que os discípulos de Jesus, em um sábado, arrancaram espigas e comeram. Os fariseus acusaram os discípulos de fazer o que não é lícito no sábado. Jesus ele defendeu os discípulos nesse momento e diz que ele é Senhor do sábado. Jesus estaria aqui com essa expressão nesse texto, abolindo a guarda do sábado, quando ele disse que ele é Senhor do sábado, ele estava dizendo que o sábado agora estava sendo abolido, mostrando que, devido a ele ser o Senhor do sábado, os discípulos dele não precisam guardar o sábado. Era essa a ideia de Jesus? Quer dizer, eu sou o Senhor do sábado. Os meus discípulos não precisam guardar o sábado. Era essa a ideia que Jesus quis passar em Mateus 12. Eu citei os outros textos porque são textos que narram a mesma história. Pronto. Paulo Furtado, você tem aí... Opa, deixa eu fechar aqui. Você tem 5 minutos para você fazer a sua resposta. Pode começar aí, abre o seu áudio, tá? E comece a sua resposta. Bom, pessoal, respondendo a pergunta direto. Não, óbvio que não, né? Quando Cristo disse que ele era o Senhor do sábado, é porque ele estava acima dessa lei do sábado. Repare que eu vou me atentar ao capítulo 12 de Mateus que você citou, né? Se você reparar, os discípulos, ele é acusado de violar o sábado. E Cristo defende os seus discípulos. Veja que Cristo, ele não diz, ele não nega que os discípulos violaram o sábado. Em momento algum, se você vê as narrativas desses textos que você cita, em momento algum, Cristo nega que os discípulos violaram o sábado. Porque colher espiga no sábado era uma violação do sábado. Porque a Bíblia diz que não se deve fazer nenhum trabalho. Um homem foi pego colhendo maná e foi condenado à morte. Né? Por quê? Porque ele tinha maná dentro de casa e mesmo assim saiu para colher, embora ele não achasse, né? Obviamente. O que Cristo está ensinando é que a lei da benevolência, ou seja, a lei que sobrepõe a observância do sábado, ela é superior à observância do sábado. Como, por exemplo, o homem que foi pego pegando lenha, aliás, foi colher maná e não achou, porque não tinha, obviamente, ele tinha maná em casa, então ele não estava precisando de maná, e mesmo assim ele foi. Os discípulos, pela uma necessidade de falta, eles foram autorizados, né, a violar o sábado sem pecar. Veja que a necessidade de se alimentar sobrepõe a observância do sábado. Olha o que Jesus disse aqui, ó, para defender os seus discípulos, né? Mateus capítulo 2, versículo 5, ó. Ou não tedes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Veja que quando ele diz isso, o que os sacerdotes faziam? Era um trabalho religioso, sagrados. No entanto, esse trabalho era proibido no sábado. Qualquer outro judeu que não fosse o sacerdote violaria o sábado e era culpado. Como os sacerdotes estavam fazendo um exercício sagrado, eles eram isentos da culpa. Eles violavam e ficavam sem culpa. Mais na frente, Jesus conta a história que eles mesmos, os judeus que estavam acusando ele, se encontrasse um animal, um bem, né, um bem monetário dentro de uma cova, eles poderiam cavar e fazer o esforço necessário para tirar o animal. Ou seja, os próprios judeus sabiam que o sábado poderia ser violado sem pecar. Por que poderiam ser? Porque a lei da benevolência, que é salvar a vida do animal, sobrepor a tua necessidade,
é superior à observância do sábado. Então, quando Cristo fala que era o Senhor do sábado, ele não disse que estaria abolindo o sábado, a Páscoa, o Pentecostes. Isso é óbvio no texto. O texto não diz isso. O que o texto está dizendo é que o sábado era uma lei que poderia ser violada sem pecar. E o momento que a gente pode ser feito isso, então a lei do sábado é subjugada a uma lei superior. Não há uma contradição, mas sim propósito diferente. Qual era o propósito do sábado? Do descanso, do ócio, um tempo oportuno. No entanto, a necessidade do homem é superior ao sábado. A necessidade de um animal é superior à observância do sábado. A necessidade da vida em si mesma é superior ao sábado, em desastres ou algo necessário, né? Então, qualquer outra lei cerimonial poderia ser violado sem pecar, sem problema nenhum. Diferente se fosse imperativos negativos, quando diz assim, não faça, né? Ou faça. O que faz é cerimonial, o que não se faz tem um aspecto moral, no sentido que não se pode violar em hipótese alguma. Por exemplo, eu não poderia adorar Buda, né, para o bem da minha família. Eu não poderia fazer isso. Né? Eu não poderia me prostrar a um Deus falso para salvar a minha vida ou a vida dos meus familiares. Mas eu poderia, no caso o judeu, poderia violar o sábado para salvar a sua família de um desastre. Poderia violar o sábado para guerrear. Poderia violar o sábado para construir, que era proibido no sábado. Uma tempestade viesse, o sábado poderia ser quebrado, poderia ser deixado de lado para consertar, arrumar, fazer tudo que era proibido ser feito no sábado. No entanto, mandamentos que tinha de cunho negativo, não faça, eles não poderiam ser quebrados em hipótese alguma, mesmo que tivesse a sua vida em risco, como, por exemplo, o adultério. Você não pode adulterar com a sua mãe em benefício próprio para ganhar ou ter um benefício pessoal. Isso não pode, em momento algum, em hipótese alguma, isso será admitido. E nunca será um imperativo que possa ser violado. Obrigado. Ok. Kleber Guedes, abre o seu microfone e você tem aí 5 minutos para fazer sua réplica. Fica à vontade. Boa noite. A minha réplica já foi feita pelo o pastor aí. Ó. Ele próprio fez a réplica, entendeu? Porque ele defendeu a interpretação que Jesus quis ensinar para os fariseus da época. Porque naquele tempo, muitos dos fariseus estavam fazendo uma interpretação errada a respeito do sábado, devido à tradição rabínica que tinha criado 39 formas de como se guardar o sábado. Então, quando eles falam assim, olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito no sábado, eles não estão se fundamentando na Torá escrita, mas eles estão se fundamentando na interpretação rabínica. Existia 39 categorias de trabalho que eram proibidos pelos rabinos, que a tradição tinha criado. Entre esses existiam 2, que era colher espigas e debulhar com as mãos. Yeshua, ele usa a Torá escrita e usa os profetas para mostrar aos fariseus que os discípulos naquela situação estavam corretos em pegar espigas e comerem. Essa informação que eu falei aqui, ó, dessas 39 categorias, você pode se encontrar na Mishnah, Shabbat 7.2. Então, era esse entendimento que a interpretação errada que era estabelecida ali, que os fariseus estavam apregoando naquela época. Pastor Paulo, ele está correto quando ele diz que em determinadas situações o Shabat ele pode ser violado. E veja que Jesus ele usou tanto os profetas, textos dos profetas, como ele usa aqui um exemplo de Davi, né, que foi lá, entrou no templo, pediu ao sacerdote um pão devido à fome que os seus amigos estavam tendo. Então ele usa aqui os profetas, como ele usa também a Torá.
a respeito de várias vezes que um sumo sacerdote viola o Shabat, como, por exemplo, quando ele vai fazer a circuncisão, que, de acordo com a Torá, a circuncisão deve ser feita no 8º dia. E muitos dos rabinos daquela época tinham que fazer a circuncisão de uma criança no 8º dia, e era proibido. Então, o que acontece? Na Torá, tem mandamentos mais importantes e menos importantes. Por isso, alguém chegou a Jesus e falou: qual é o mandamento mais importante da lei? Ou o maior mandamento da lei? Compreende? O maior mandamento da lei. E Jesus, ele disse que o maior mandamento da lei é: ouve Israel, Jeová nosso Deus é um. O sábado, ele pode ser violado em proporção do socorro da vida, da previsão da vida, entendeu? Como o próprio colega, ele disse aqui, quando Jesus diz assim, que ele é o Senhor do sábado, e ele defende os seus discípulos aqui, ele não está aqui abolindo o sábado. Então veja que nesse texto, em Mateus 12, Jesus não está se levantando contra a guarda do sábado. Jesus está se colocando em posição contra a interpretação errada que os fariseus tinham naquela época a respeito do sábado. Ele até fala: misericórdia quero e não sacrifício, não condenei os inocentes. Entendeu? A Torá, ela não proíbe o homem ele alimentar a sua família, socorrer a vida se necessário, se for no dia de sábado. O pastor, ele deu até um exemplo aí concernente ao maná, e ele até frisou uma coisa, que Deus castigou aquele moço porque ele foi lá pegar o maná enquanto já tinha maná dentro da sua casa. Então ele fez algo que era errado. Ele não devia fazer aquilo, porque já tinha dentro da sua casa. Ele não precisava. Agora, se não tivesse o alimento dentro da sua casa, ele não poderia ter feito aquele ato. Então, é só ainda preenchendo algumas coisas que o pastor aí, ele me ajudou muito. Essa resposta que ele deu, e ele está correto em muitas coisas. Ok. Paulo Furtado, você vai precisar fazer aquele negócio? Deixa eu mandar um aviso. Paulo, você fechou o seu áudio. Você vai precisar buscar, e aí eu vou já dar os avisos, é isso? Não, Ronaldo, ainda ela não me ligou. Né? Vamos dar continuidade. Okay. Tá ok. Então, o Kleber Guedes é o que vai fazer a pergunta, iniciando o segundo bloco. Pode abrir o seu áudio aí, Kleber, e você tem 3 minutos para iniciar aí, fazendo sua pergunta. Mateus 12, versículo 9, Marcos capítulo 3, versículo 1 a 5, Lucas 6, do versículo 6 a 11, e João 7, 22, 23, nós temos um texto, tem alguns textos aí, né, que é meio complicado. Eu gostaria de perguntar, o que Yeshua quis ensinar? O que ele está combatendo? A guarda do sábado, ou ele está mostrando o que se não pode fazer no sábado? Eu vou ler, por exemplo, um desses textos, né, que é o texto de João 7, 23, para melhor compreensão aí para o colega. João 7, versículo 23. 22, 23. Pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não é que fosse de Moisés, mas os pais no sábado a circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, baseado nesse texto e nos outros que eu citei, Mateus 12, 9, Marcos 3, 1, Lucas 6, 4, tem alguma situação. Nessa situação, Jesus estava abolindo a guarda do sábado, com o que ele diz aqui, com o que ele faz também nos outros textos, ou o que ele estava mostrando que se pode fazer ou o que não se pode fazer no dia de sábado?
Entendeu a pergunta? Então, Paulo Furtado, pode abrir o seu áudio aí e fazer a resposta em 5 minutos, tá? Fica à vontade. Entendi, sim. Né? Então, a minha resposta é sim e não ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque o que Cristo está tratando aqui especificamente não é se o sábado está sendo abolido em si mesmo, né? Ele está tratando que o sábado poderia ser violado sem pecar, que o sábado era uma lei cerimonial e poderia ser colocado de lado para cumprir um imperativo maior, de necessidade maior. Veja que nesse exemplo que você dá, que Cristo, né, os judeus acusam Jesus de violar o sábado, né? O que Jesus faz? Se você reparar, ele não nega que está violando o sábado. Porque se de certa forma o que Cristo faz no sábado era uma violação, se a necessidade não fosse um imperativo maior. O moribundo, ou melhor, o deficiente, ele tinha necessidade da cura, né? E Cristo faz aquela cura, um milagre, na verdade. Mas os trabalhos médicos que poderia ser feito ali naquela época, né, para trazer o doente à sua saúde, não seria uma necessidade de vida, né? Até porque o paralítico ele tem uma certa vida que não seria urgente ele andar, por exemplo, né? No entanto, Cristo fez um milagre e os judeus enciumados falaram assim, nós temos que achar um jeito aí de justificar isso aí, né? De levar ele ao tribunal. Então vamos acusar ele de violar o sábado, porque segundo eles imaginavam, né, que o aleijado continuaria, ele poderia ficar aleijado até o primeiro dia da semana e receber a cura ou receber o tratamento, né, não ia alterar em nada. Então eles queriam uma forma de acusar Jesus. Porém, Jesus ele mostra que o sábado poderia ser violado. E repare, meu irmão, que ele cita somente leis que poderiam ser quebradas para justificar, como o caso do pão da propiciação, né, que somente os sacerdotes poderiam se alimentar deles. E se não comesse todo, aquele pão deveria ser jogado e queimado fora, não deveria ser dado a ninguém. No entanto, a necessidade de Davi e seus homens era superior a essa lei. E o que os sacerdotes fizeram naquela época? Olha, nós temos que alimentar esse povo. E a única comida que tem é o pão sagrado. Então tem que dar a eles, tem que ser eles. Então aquela lei foi quebrada para cumprir um bem maior. Da mesma Paulo? forma, sim, estou ouvindo. Aguarda um pouquinho. Eu vou ceder em 2 minutos e 2 minutos e 50, tá? Que foi o momento que o Kleber caiu aqui. Então eu vou pôr aqui 2 minutos e 50 e ele voltando você continua, tá? Beleza. Enquanto isso eu vou colocando aqui. Esperar ele voltar. Pessoal do chat aí, boa noite a todos. O chat tá bombando. Muitas pessoas aí. E no chat tá uma pessoa que gosta muito do Paulo Furtado. Sabe quem é Paulo Furtado? Eu não estou acompanhando o debate. Que gosta de... é tanta gente que gosta de mim. Bom, né? A modéstia, né? É o Wallace Targino. Ah, tá certo. É o grande, como Batman e Coringa, Superman e como que é o nome Lex lá Luthor, do né? Lex Luthor. É isso aí. Boa noite aí, Wallace. Boa noite aí. Eu vi aí também o Ricardo Guerra também tá aqui no chat. José Maria, acho que eu já tinha dito. Fabrício, Alexandre Araújo. Tem um novo mundo aí. Boa noite. A Tafona aí fica aí falando mal de mim, querendo pôr eu, a Batistela e o Elton Maia para debater. Tá querendo pôr fogo na arena apologética. Deu a louco um dia aí. O evangelista Fábio Guerra, um grande prazer. É o nosso amigo aí, debatedor também no canal. Quem mais aqui? Bastante gente bacana.
Pessoal, mas venham debater no Arena Apologética, viu? Não fiquem só assistindo, não. Venha compartilhar os seus conhecimentos, colocar à prova. Século XXI também está aí online. O Pedro Lima sempre está aí. Pedro Lima, boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Kleber Guedes voltando. Kleber Guedes está na área. Eu vou dar aqui 2 minutos e 50, que foi mais ou menos aí o período antes de você cair. Eu vou dar então 2 minutos e 50. Oi? Fugiu aqui até o raciocínio aqui, mas vamos lá, vamos 2 minutos e 50, 2 minutos e 50 aí pro Paulo Furtado finalizar aí o seu tempo. Tá aí na tela, 2 minutos e 50, vai lá. Bom, como eu ia dizendo, né? Cristo ali, quando ele estava demonstrando isso, se autodefendendo, né? E mostrando que era legítima a sua prática ali de curar o homem, e o sábado poderia ser quebrado ali sem perca nenhuma, sem perca de santidade nenhuma, porque o sábado, por ser uma lei cerimonial, ela poderia ser deixado de lado, né? Interessante que o judaísmo, ele criou essas 39, que até você citou, 39 regras de não quebrar o sábado, mas se você reparar, cada uma delas, ela está embasada nas escrituras. Não há erro nenhum naquelas 39. O erro está na interpretação, na aplicação da prática. Porque, veja, eu acho que você concordaria comigo, porque parece que concordou, que o homem lá que foi acusado por violar o sábado lá em Êxodo 16, ele foi acusado porque ele tinha alimento. Não só ele, mas a comunidade ao lado dele tinha alimento. Então, ele não precisava ir lá colher. Então, ele foi acusado por isso. No entanto, você concorda, né? Disse aí no áudio, que o necessitado sobrepõe a observância do sábado. Você até cita que o sábado era violado. Isso é um grande avanço. Se o sábado é violado sem culpa, então ele é uma lei de categoria menor. É importante, tem a sua importância, tem a sua santidade, como todas as leis cerimoniais tinham o seu valor santo, né? Separado para um fim a qual se esperava, que era a santidade do indivíduo. Quando os judeus apresentavam os seus sacrifícios, o objetivo era santo, o objetivo era de arrependimento verdadeiro. No entanto, eles poderiam fraudar esse mandamento. Agora, o que deve ser levado em consideração, meu amigo, é o contexto. Veja que o próprio Jesus, quando ele cita lá João capítulo 7, ele mostra que a circuncisão era um mandamento superior ao sábado. E hoje a igreja não precisa circuncidar, porque a circuncisão hoje é a aceitação de Cristo e a aceitação do seu batismo e a ceia. No momento que alguém participa da ceia do Senhor e do batismo, ele recebe a circuncisão. Não precisamos mais cortar o prepúcio como faziam os judeus. Nesse aspecto, até o cerimonialismo da circuncisão era superior à guarda do sábado, porque Cristo dá o exemplo, olha, para que a lei de Moisés não seja quebrada, ou seja, o ritual do 8º dia de nascido não ser quebrado poderia ser feito no sábado, e a prática violava o sábado, que era acender fogo, esterilizar os equipamentos, uma festa que dava comida, né? Assavam-se comida e etc, etc, como se fazem hoje, né? Quando um judeu é circuncidado. Obrigado. Ok. Kleber Guedes, você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica. O tempo aí está na tela, fica à vontade, pode começar. Abre seu som, tá? Shalom. Mais uma vez, eu concordo com muito que o nobre amigo tem falado aí, né? O pastor Paulo Furtado. Só precisa ele considerar um pouquinho o contexto histórico. Porque na mentalidade farisaica daquela época, eles entendiam que Jesus estava violando a guarda do sábado, tendo por base esses 39 trabalhos proibidos que os rabinos tinham feito. Então, quando eles acusam Jesus de violar o sábado, não estava se baseando nos profetas e nem na Torá, mas sim na tradição rabínica, entendeu? Então, para eles, curar um doente, socorrer um doente no dia de sábado, de acordo com essas 39 regras, era violar o sábado.
E como também pegar espiga, mesmo com fome, era violar o sábado. E Jesus, ele está trazendo a interpretação correta da guarda do sábado, quando aquele é acusado. O pastor, ele bateu no ponto, dizendo assim, olha, o mandamento do sábado, ele é cerimonial, por isso ele poderia ser violado. Querendo trazer a ideia que por um mandamento cerimonial, por ser um mandamento cerimonial, pode ser violado, entendeu? Porque ele coloca aí como um mandamento positivo, né? Aquilo que se deve fazer. Só, pastor, que tanto mandamento como mandamento moral também poderia ser violado, em detrimento ao cumprimento do outro. Sabia disso? Não é só um mandamento cerimonial que poderia ser violado. Porque há mandamento cerimonial sendo violado e há mandamento moral também que é violado, que poderia ser violado se existisse um mandamento superior àquele outro ali. Como, por exemplo, outra coisa que eu quero falar aqui para o senhor a respeito o porquê que nós não precisamos mais passar pela circuncisão, que é algo que o senhor tem batido a tecla aí. Por que que o gentio ele não precisa mais ser circuncidado? Quando nós abrimos a Bíblia, em Colossenses capítulo 2, versículo de número... Colossenses capítulo 2, diz assim, ó, a partir do versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão circuncisão não feita pela mão, mas pelo despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Quer dizer, por que que o gentio não precisa ser circuncidado? Porque a circuncisão dele, quem faz é Cristo, de forma espiritual. Então, nós somos circuncidados por Cristo. Cristo é o ministro da circuncisão do goi, do gentio. Entendeu? Então, Jesus, de fato, o pastor, concordo com o senhor, ele em momento algum, nem Mateus capítulo 7, ou João capítulo 7, ele não está dizendo aqui que o sábado ele pode ser abolido, ou que ele veio com a ideia de abolir a guarda do sábado. O que nós temos visto é Jesus dando a interpretação correta. Como que se deve guardar o sábado? Qual é a interpretação correta da guarda do sábado? Como ele deu a interpretação correta a respeito do adultério, a respeito do roubo, a respeito da vingança, do amor, e vários mandamentos que ele deu a interpretação correta, pois muitos rabinos naquela época estavam trazendo uma interpretação errada de como que se praticava determinados mandamentos. Dentre eles, o sábado. Entendeu? Então, eu tenho trabalhado os textos aqui que falam do sábado. Nós não viemos aqui falar de circuncisão, nós não viemos aqui falar de Páscoa, ou de qualquer outro tipo de festa, ou de qualquer outro mandamento. Nós viemos aqui debater sobre a guarda do sábado. Jesus aboliu a guarda do sábado? O senhor já concordou comigo nos textos que eu apresentei para o senhor, que Jesus não aboliu a guarda do sábado nesses textos. Ok. Eu gostaria de pedir aí pro Paulo Furtado, né, fazer a sua pergunta. Fique à vontade, você tem 3 minutos. Bom, pessoal, vendo a igreja depois do Pentecostes, né, que foi num dia de domingo, né, que Cristo, o Espírito Santo é descido lá e o povo passa a receber os dons espirituais e pregar o evangelho, né? Ao decorrer da jornada cristã, muitos não-judeus começaram a se converter, e muitos deles eram prosélitos, eram gentios que se converteram ao judaísmo, passaram pela circuncisão, né, porque era um requisito mínimo para se entrar no judaísmo, para ser um povo separado, que a palavra
separado quer dizer santo. Então, um dos requisitos necessário, primordial, era a circuncisão. Então, o indivíduo precisava fazer uma escola, né, uma espécie de treinamento para ver se de fato ele queria ser um judeu, e assim ele abraçava a fé judaica e se tornava um judeu e era considerado como um nativo, né, como diz lá no capítulo 12 de Êxodo, né, que para receber a Páscoa deveria ser circuncidado e o tal ia ser considerado como um nativo em Israel, né. No entanto, muitos cristãos ali, aliás, judeus ali que eram prosélitos, viram a mensagem de Paulo e dos apóstolos e se converteram, né? Se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo, aceitaram a mensagem da cruz, né? E também vieram outros que não eram judeus e nem prosélitos, eram gentios, né? Eram pessoas que não tinham nada a ver com o judaísmo. Tinha no sentido porque onde o judaísmo predominava, né, tinha uma influência judaica, geralmente as pessoas se aproximavam, né, pela a própria vida judaica, né, muitos imitavam, né, praticavam as mesmas coisas, né, principalmente o comércio. Como os judeus não trabalhavam, né, no sábado, geralmente também os não-judeus entravam em cascata, né, para não ter percas, né. Então, no começo da história cristã, muitos não-judeus se tornaram cristãos. E eu quero fazer uma pergunta para você em Atos, capítulo 20, versículo 20. Diz assim, Paulo, né? Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Versículo 27. Porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. A minha pergunta é, onde Paulo ou os apóstolos, ou a história da igreja pós-apostólica ensinou os não-judeus a observar o sábado? Onde existe essa prática que levasse aos não-judeus, os que não eram circuncidados, a prática da observância do sábado dentro do cristianismo, ou bíblico ou fora, né? Se vocês não tem um texto bíblico Paulo ensinando, mas tem uma tradição aqui que é segundo discípulo do apóstolo Paulo que ensinou a observância do sábado. Me mostra aí, por favor. Obrigado. Ok. Kleber Guedes, abre o seu áudio, fica à vontade, tem 5 minutos. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, Paulo disse que ele veio e anunciou todo o conselho de Deus. Na época de Paulo... Kleber, por licença. Ronaldo. Zerei o seu tempo, tá? Ele pode começar de novo, zero o tempo dele. Vou dar uma saidinha, volto em 5 minutos. Então, enquanto isso, eu vou fazer o anúncio. Vamos lá. Vou fazer o anúncio, aí você responde em seguida, tá claro? Então, enquanto isso, o Paulo vai ter que buscar a esposa dele, eu vou fazer os anúncios aqui. E aí ele já volta fazendo as suas considerações aí, sua resposta. Vamos aos anúncios, então. Nós temos vários e vários debates, apesar de já ter sido anunciado, mas sempre é bom a gente anunciar, porque muitas pessoas não viram e tem muita coisa boa. Vou colocar aí na tela. Nossos debates dessa semana estão muito bons. Aí nós temos aí na tela o debate diferente, esse primeiro debate sobre esse assunto. Desigregismo, o templo e o batismo nas águas. Nós vamos aí falar vai ter aí o Marcos Marcola versus Medeiro do canal Defesa da Fé. O André Medeiros, ele já tem um debate no canal, ele debateu com o Deltamar, foi a primeira participação dele aqui nesse canal, foi num domingo, você procura aí no nosso canal do YouTube, você vai ver, André Medeiros versus Deltamar. Foi muito bom esse debate, vale a pena assistir.
Assista para que você possa conhecer aí o estilo do André Medeiros, beleza? Assista o vídeo dele, que tá muito bom mesmo, né? E tem o Marcola, que vai ser uma estreia aqui no canal, vai ser no dia 24/2, amanhã, você não pode perder, tá certo? Esse debate, garanto para você que vai ser muito bom. Vai tocar fogo nessa arena apologética. No dia 25/2, nós temos um outro grande debate, que é o debate entre o Ricardo Guerra e o Adriano Cruz. Aqui a segunda parte aí do debate, falando sobre os períodos da contagem de tempo profético do mundo dos testemunhas de Jeová. Os tempos do gentio é o período compreendido entre 607 a.C. a 1914 depois de Cristo. E aí, o que você me diz? O que você me diz? É ou não é? Esse assunto vai dar o que falar. Vai ser no dia 25/2, às 21 horas. Ricardo Guerra versus Adriano Cruz. Se você não viu o primeiro debate que eles fizeram aqui, foi muito bom, né? Está também no canal. Esse é o segundo. O primeiro, ele falava sobre um outro foco, sobre esse período também da profecia, da contagem, né? Da profecia do mundo das testemunhas de Jeová, que foi sobre a queda de Jerusalém. Quando Jerusalém foi destruída. E então tá muito bom esse debate. Tem esse outro aqui, que também é muito interessante. E nós temos no dia 26/2 um Trocando Ideia muito especial. Vai ser um Trocando Ideia com Marcelo Otafona, ele está aí no chat, deve estar falando um monte de coisa, né? Vai ser com o Marcelo Otafona. Você sempre quis fazer pergunta para um TJ? Um testemunha de Jeová, né? Como diria o grande filósofo Rodrigo Lopes, um TJ associado. Você gostaria de fazer uma pergunta para um TJ associado? Tá aí, Marcelo Otafona. Marcelo Otafona, ele decidiu fazer um Trocando Ideia com o tema. Os testemunhas de Jeová creem em quê? Né? No que eles creem? Quais são as bases? Você gostaria de fazer aquela pergunta difícil? Deixa eu te falar uma coisa. Será no dia 26 a sua oportunidade, às 8 horas. Se você quiser fazer ao vivo, você vai ter que fazer no chat. Porém, se você quiser fazer com imagem para a gente colocar ao vivo, você pega o seu celular, grava um áudio com no máximo 1 minuto, e aí você vai mandar para o telefone que está aí, ó, para o zap do telefone que está aí na sua tela, ou nos telefones que estão no nosso contato, ou pelos e-mail, tem vários e vários contatos que está aqui na descrição desse vídeo. Você manda o seu vídeo para a gente com a sua pergunta. E aí nós vamos colocar ao vivo para o Otafona e ele vai responder. Mas o Otafona vai responder todas as perguntas? Qualquer pergunta que vir? Eu tenho certeza que não. O Marcelo Otafona não é uma pessoa que sabe tudo. Mas eu tenho certeza que aquilo que ele tiver ao alcance dele responder, ele vai responder. Então não se esqueça. Como que você vai fazer? Você vai falar o seu nome, da onde você é, e aí você fala a sua pergunta. Beleza? Por que você não gravou ainda a sua pergunta? Não perca mais tempo. Grave hoje mesmo a sua pergunta e pode ser aquela pergunta muito difícil que nós vamos colocar ao vivo aqui. Beleza? Marcelo Otafona, você tá aí, né, Marcelo Otafona? Então já fiz a sua propaganda. Ah, tá. E tem um recadinho do Marcelo Otafona que só vai ser no dia. No dia. Marcelo Otafona tem um recadinho para todos vocês aí, mas vai ser no dia.
Beleza? Então fique esperto aí, porque o Marcelo Atafona, ele vai fazer todas as respostas aí, né? Sobre os assuntos que vocês perguntarem, seja ele fáceis e difíceis, seja ele complicado ou capcioso. Faça a sua pergunta e não deixe de participar aqui conosco. E nós temos também um outro assunto muito interessante. Eu não sabia que era tão interessante assim. Eu estava ouvindo lá no chat do WhatsApp que tem lá no Arena Apologética. Estava vendo lá o JSB falando, eu não sabia que era tão profundo esse assunto sobre a ressurreição de Jesus foi física ou não. O Cleiton Silva aí, ele é um grande apologeta que tem participado aqui do nosso canal e tem tido grande desenvoltura aí. Ele começou agora no canal Arena Apologética, eu acho que já tem a segunda participação dele, essa daqui seria a terceira participação dele. Agora ele já está mais tranquilo e mais familiarizado com o debate ao vivo. E eu tenho certeza que será um grande debate, vai ser nesse sábado, com o Adriano Cruz, que já é veterano aí, já virou funcionário do Arena Apologética, já estou calculando já o 13º, férias e as folgas dele, né? Aqui no Arena Apologética está aberto para todos vocês. O Adriano Cruz, ele está recebendo diversos e diversos convites de debate. Hoje mesmo, eu recebi mais 4. Então, as pessoas veem o Adriano debater e acham que pode refutá-lo e, com isso, lança os desafios. Então, só hoje foram 4 desafios que eu recebi dele. Vai ficar para o mês 4, vai ficar para o mês 5, mas as pessoas, é natural, né? Elas veem uma pessoa debatendo e entender que pode refutá-la. Então, esses aqui são os avisos dessa semana. Eu espero que vocês aí que estão no chat, que estão participando aqui conosco, que vocês venham fazer o seu debate também aqui no Arena Apologética. E os nossos debatedores já estão aí, já estão a postos. Eu vou colocar aqui o tempo na tela. Kleber Guedes vai fazer a sua resposta. Então, vou colocar o tempo aqui agora e vamos dar continuidade. Kleber Guedes, está todo mundo ouvindo aí? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo? Então, 5 minutos, Kleber Guedes. Fica à vontade. Fica à vontade. O que acontece, senhores? E quando nós lemos aqui Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo ele faz aqui uma reunião e ele começa a fazer um aconselhamento, uma orientação aos pastores que existiam naquela época. E é interessante que uma das expressões que ele usa aqui é que ele fala assim, que ele anunciou todo o conselho de Deus. Aonde se encontrava o conselho de Deus, que ele anunciou àquele povo naquela época? O conselho de Deus escrito. Isso se encontrava no Tanar, isso é, nos profetas e na Torá, e nos escritos. Era essa a Bíblia que Paulo utilizava naquela época, entendeu? Ele ensinava baseado no Taná, no Antigo Testamento, e baseado nos ensinamentos também do Senhor Jesus, que ele teve a oportunidade de conhecer. Quando nós vamos aqui para Atos capítulo 24, Paulo ele diz assim, mas confesso que conforme aquele caminho que se chama seita, assim sirvo a Deus e os nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e profeta, tendo esperança, como esses também esperam, que há de haver ressurreição dos mortos, de justos como injustos. Então, quando você lê o capítulo 23, 24 de Atos, você vai ver que Paulo ele era um praticante da lei.
ele praticava a lei. Ele estava fundamentado no que dizia a lei e no que diziam os profetas. O pastor ele me perguntou onde eles ensinaram a guarda do sábado. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele ensinou a guarda do sábado quando ele diz aqui, Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Paulo não tinha em sua mente a ideia que a lei não devia ser ensinada, não devia ser praticada. Ele diz que a lei tem que ser estabelecida, ensinada. Compreende? Se a gente vai para a carta, por exemplo, de João, 1 João, capítulo de número 5, que os irmãos puderem conferir na sua Bíblia, porque o que vale é o que está escrito. Mateus 5, versículo de número 2. Nisso conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O próprio João, no mesmo capítulo, se você voltar para o capítulo 1, ou capítulo 3, versículo 4, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. Então, mandamentos de Deus, aqui se refere àquilo que está escrito no Decálogo, a outros mandamentos que está escrito em toda a Torá. Então, nós devemos praticar os mandamentos de Deus. Se você vai para Apocalipse, capítulo 12, por exemplo, você vai ver que a igreja de Deus ela é identificada por crer em Deus, crer no testemunho de Jesus Cristo e guardar os mandamentos de Deus. Então, o povo de Deus guarda os mandamentos. Quando se fala de mandamentos, também está falando da guarda do sábado. Quando se fala dos mandamentos, também está falando da guarda do sábado. Então, eu não posso ter essa ideia aqui de dizer que mandamentos aqui não inclui a guarda do sábado. É evidente e claro que inclui sim. Paulo guardava o sábado. E aliás, na de 1 João, diz que o autor, João, ele diz que nós temos que seguir os passos de Jesus. Jesus praticava a Torá. Jesus guardava o sábado. Os apóstolos guardavam o sábado, ensinavam o sábado. Como também nós devemos guardar o sábado. Fica tranquilo que daqui a pouco eu vou mostrar quem de fato aboliu a guarda do sábado. Ok. Quero ver. Enquanto isso, o Paulo Furtado vai fazer aí a sua réplica. Fica à vontade. Abre seu áudio, à vontade. Bom, eu pensei que ele ia mostrar Paulo ensinando a observância do sábado. Bem, eu sabia que ele não ia mostrar, mas eu tinha esperança que ele ia mostrar algum discípulo de Paulo, após o apóstolo Paulo, ensinando a observância do sábado para os não-judeus, Eu pensei que ele ia mostrar, porque pela Bíblia não tem, Isso é fato. Se você ler a Bíblia, os apóstolos não ensinam a observância do sábado para os não-judeus. Se você ler lá capítulo 15 de Coríntios, se fala muito bem disso, que os gentios, aqueles que reconheciam Jesus Cristo, não precisavam observar as práticas judaicas. No entanto, é notório pelas próprias escrituras em Gálatas, em Efésios, em Colossenses, que os não-judeus deveriam seguir os princípios morais, que isso é evidente por si só, que é a obra da carne lá em Gálatas capítulo 5, O cristão deve preservar esses valores judaicos, mas não a prática em si da letra da lei, dos sacrifícios, da guarda da lua nova ou do sábado. O que eu vejo muitos nos que querem defender a observância do sábado é que eles querem restringir somente o sábado, e se esquece das outras leis, porque fica mais pesado eles tentarem defender algo que é uma identidade judaica. Embora que o sábado seja uma identidade judaica, mas eles conseguiram dar ao sábado, um determinado valor, até mesmo pela própria
Escrituras, né, da referência que há dentro do sábado. No entanto, meu amigo, você fala sobre a questão que Paulo usava a Bíblia, isso é óbvio, né? Aqui em Romanos capítulo 14, ele diz assim, né? Aliás, capítulo 15 de Romanos, né, versículo 4, diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, todo o Velho Testamento é aplicado ao cristão, todos, inclusive as leis de sacrifício, as leis de purificação, é aplicado ao cristão. No entanto, não devemos e não precisamos cumprir a letra da lei, mas o seu princípio, o seu valor e a virtude a qual se esperava quando os judeus cumpriam esse mandamento ainda é aplicado a nós, os cristãos. Tem outro texto também aqui, em Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como uma figura, e estão escrito para aviso nosso, para quem já está chegado os fins dos séculos. Esse outro texto demonstra que o que os judeus viveram, fizeram, morreram e ganharam o favor de Deus foi escrito para aviso nosso, para nos ensinar a vontade de Deus. Isso é fato, ninguém nega isso. Ninguém nega que devemos guardar os mandamentos de Deus. Ninguém nega isso. Isso é falso em dizer, se o sábado não está, os outros não estão. Isso é um argumento circular, porque você sabe tão bem quanto eu sei que nós, os cristãos, temos mandamentos. Você sabe disso. No entanto, para que a sua retórica dê valor, tenha sentido, você tem que nos acusar, dizer que não guardamos a lei, né? Não guardamos, não concordamos, não aceitamos. O que estamos dizendo é que o sábado e muitas das outras leis dadas a Israel não é aplicado aos cristãos. No entanto, como virtude, como ensino, elas são aplicadas. Qual era a virtude das festas judaicas? Não era se dedicar um tempo a Deus? Qual era a virtude do sábado? Não era ter um tempo de ócio a qual se reflete sobre a vida, sobre a grandeza de Deus? É ou não é? Né? Todos nós concordamos com isso, que qual era a virtude, a virtude das cerimônias de sacrifício? Não era para que o homem, de fato, venha ao arrependimento verdadeiro? Então, essas leis ainda permanecem na igreja, mas não a letra dela, não o ritual que se chegava a ela, mas sim a virtude a qual se espera dela, né? Que é uma adoração verdadeira e sincera. Nesse sentido, todas as leis dadas a Israel ainda é como virtude aos cristãos. Quando os cristãos jejuam, quando os cristãos fazem consagração de si mesmos, eles cumprem os requisitos cerimoniais dessas leis sem a necessidade de fazer sacrifício de animais, por exemplo. Mas o arrependimento sincero e verdadeiro cumpre-se o que era necessário, que era exigido da lei antes, né? Como, por exemplo, Levítico capítulo 25, que é o sábado anual. Tudo aquelas virtudes ali, aqueles mandamentos que é referente ao sábado anual, preço justo, compras, né, que eles faziam, devolver a terra, todas essas leis cerimoniais referentes ao sábado anual é aplicado ao cristão, mas não à letra da lei. Ok. Paulo, você continua com o seu fone ligado aí, você que começa o terceiro bloco fazendo a sua pergunta, pode fazer, fica à vontade. Certo. Ronaldo, eu posso dar continuidade do meu raciocínio aqui, né? Ou não? Pode, né? Porque... Você tem que fazer a pergunta. A não ser que você use esse raciocínio para fazer a pergunta, né? Certo. Então, como eu ia falando, né? Vou ser direto de novo aqui na minha pergunta, Kleber. Kleber, você não me deu uma boa razão para acreditar que o sábado seja dado aos cristãos hoje, porque você não foi objetivo em me mostrar, né, que Paulo ensinou a observância do sábado, né, aos não-judeus. É óbvio que Paulo, inclusive o próprio apóstolo Paulo circuncidou. Ele circuncidou Timóteo, ele fez sacrifício de animais quando ele apresenta-se à oferta do templo, pelo Nazareu, ele ofereceu o sacrifício. Então, de certa forma, o judaísmo ainda estava valendo, né, ali, né, porque os judeus, como os judeus, continuam observando certas práticas judaicas ainda hoje se faz isso, né. Muitos judeus, quando se convertem a Cristo, aceitam a Cristo, é natural que ele permaneça ainda com certas práticas judaicas, até mesmo pela sua própria identidade, mas isso não é aplicado ao cristão. E a maior prova, Kleber, é que você não consegue me trazer uma prova que os não-judeus, os que não são judeus,
observaram o sábado. E eu vou lhe fazer a última pergunta, né? Nós vemos lá em Jeremias que Deus condena Israel por violar o sábado, não só o sábado do sétimo dia, como o sábado anual. Eu queria que você me produzisse um texto, porque não tem na Bíblia, e isso é óbvio, né? Então, como não tem na Bíblia, mesmo assim eu vou fazer a pergunta retórica, e que eu quero que você me mostre na história, porque quem sabe na história tenha, né? Onde Deus condena, julga ou reprova um não-judeu por violar o sábado, né? Pela Bíblia não tem, né? Isso é óbvio. Eu quero que você admita isso, tenha pelo menos essa sensibilidade de dizer assim, olha, pela Bíblia, Deus nunca condenou um não-judeu por violar o sábado ou por não guardar o sábado. Mas temos aqui a história aqui, os judeus ensinando o não-judeu a observar o sábado, sem nem ter nenhum vínculo com o judaísmo, né? Porque o importante é isso. Porque muitos dos adventistas e sabatistas de hoje citam Isaías. Mas se vocês repararem em Isaías, o não-judeu é convidado a abraçar a aliança. E abraçar a aliança é passar pela circuncisão. Aí, nesse sentido, ele passa a ser judeu. Ele não é mais um estrangeiro. Ele não é mais alguém. Ele era parte de Israel. Eu quero ver um não-judeu nato, que não tem nenhum vínculo com o judaísmo, observando o sábado, praticando o sábado, e Deus reprovando isso por eles violarem o sábado. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Kleber Guedes, pode abrir o seu áudio e você tem 5 minutos. Kleber Guedes, deu uma travada aqui no Kleber Guedes. O pessoal tá falando do Sabino, deixa eu dar um aviso aqui, né? Opa, depois eu dou o aviso. Kleber Guedes, 5 minutos, pode começar. Bem, quando você estuda todo o Antigo Testamento, você não vai ver Deus condenando as outras nações a cumprirem qualquer que seja o mandamento do Eterno. Porque os mandamentos do Eterno foi dado para o povo do Eterno, para aqueles que fazem aliança com Deus. Entendeu? A Torá, com todos os seus mandamentos, fora escrita para o povo de Deus. Todos os mandamentos é para o povo de Deus. Aquele que quiser praticar os mandamentos, ele faz uma aliança com Deus. Então, o que acontecia? O gentio, que tinha a oportunidade de conhecer, de ouvir falar do Deus de Israel, então, se ele quisesse servir a Deus, ele se convertia a Deus e guardava os seus mandamentos. Compreende? Não é diferente na atualidade. Os mandamentos é para o povo de Deus, não é para quem não é povo de Deus. A Bíblia, quem tem a obrigação de praticar os mandamentos sou eu e você. Quem tem a obrigação de seguir os mandamentos de Jesus sou eu e você. O ímpio lá fora, ele não tem obrigação nenhuma, ele não tem aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus. Então, é nós que temos essa obrigação de praticar. Eu citei textos que mostram que Paulo defendia a guarda do sábado. Eu citei Romanos, capítulo 1, versículo 31. Ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé. Ele diz, de forma nenhuma, antes estabelecemos a lei. Bem, aonde se encontra o mandamento de se guardar o sábado? Está na lei ou está fora da lei? Está na lei, pastor. O mandamento de se guardar o sábado está escrito na lei. O apóstolo João, ele disse assim, que nós temos que guardar os mandamentos de Deus. Entendeu? Qual eram os mandamentos de Deus que João conhecia naquela época? São os mandamentos que estão no Decálogos e os demais mandamentos que se encontram na Torá. E lá está escrito o sábado. Nós lemos vários textos que é onde Jesus não se manifestou
contra a guarda do sábado. Ele deu a interpretação correta de como que se deve guardar o sábado. Nem o ímpio lá fora, nem o gentil lá fora, nem uma pessoa que não conheça a Deus, ele não é obrigado a guardar sábado e nem mandamento nenhum. Os mandamentos é para o povo de Deus, como bem o senhor frisou Isaías, né, capítulo 56, o senhor lembra que você falou que os mandamentos era só para quem estava lá em Israel? Você vê que Isaías 56 mostra que não é só para quem estava lá em Israel, é para todo gentil que se convertia a Deus, que fazia aliança com Deus. Então ele poderia sim guardar o sábado, entendeu? Naquela época, como hoje também. Então, se você deseja guardar o sábado, se você entende que deve guardar, guarde. Você quer fazer isso para Deus? Guarde, mas primeiro estude, compreenda, entenda e pratique. Entendeu? O pastor ele citou Gálatas, Efésios, textos que está falando da justificação. Os fariseus da época pensavam que a salvação era devida à justificação. Entendeu? Não é devido à obra da lei, à prática da lei, que você é justificado. É devido à sua fé no sangue do Filho de Deus que Deus te justifica. E é isso que Paulo ensina em Romanos 3. E depois ele diz, nós vamos anular agora a lei por causa da fé de forma nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Temos que cumprir, temos que praticar. Compreende? Tá bom aqui. Paulo Furtado, abre aí o seu áudio, o microfone, e você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fica à vontade. Bom, eu não sei qual o objetivo do irmão aí em falar que os não-judeus não tinham obrigação de guardar a lei. De onde foi que ele tirou isso, será? Porque a gente vê Deus condenando os outros povos por idolatria, né, e prostituição, lá como Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi destruído por causa dos seus pecados. Eles estavam violando, sim, a lei de Deus ali, né? E outra, a existência do cristianismo é exatamente salvar os não-cristãos, é ir atrás dessas almas perdidas. Estão perdidas por quê? Porque pecam contra Deus. Romanos capítulo 1 diz isso, é evidente, que os homens, eles contemplam a Deus, mas em vez de adorar a Deus, adoram a criatura. E assim se inflamam com seus próprios pecados e são destruídos pelo pecado. Né? Pecado é a violação da lei, meu amigo. Então, os não-judeus, eles pecavam sim. O que eu estou mostrando é que o não-judeu não precisa observar o sábado, porque o sábado era uma lei cerimonial dada somente a Israel. Então, Deus não vai condenar um não-judeu ou um índio que viveu aqui no Brasil há 500 anos atrás por ele não ter observado o sábado, porque esse mandamento só foi dado a Israel. Deus vai condenar o índio, né, pela sua onisciência e sabedoria, pelos pecados naturais, a qual eles se dispõem ao próprio conhecimento, como diz Romanos capítulo 1 e capítulo 2. É só você ler, meu amigo, capítulo 1 e 2 de Romanos. Leia esses 2 capítulos, porque você dizer que Deus não condena e não reprova os não-judeus por não guardar a lei de Deus, isso é um absurdo por si só. O que Deus não cobra é essas leis cerimoniais. O não-judeu não precisa guardar o sábado. O não-judeu não precisa circuncidar, o não-judeu não precisa guardar as festas judaicas. No entanto, é obrigação moral de todo ser humano, eu vou até dizer agente moral, porque você pode dizer, não, tem aqueles que não são aptos a responder pelo seu crime. Então, eu vou ser conciso. Todo agente moral ele está obrigado à obediência aos mandamentos de Deus, querendo ou não. E todo ser humano, seja ele onde ele estiver, ele conhece os mandamentos de Deus. Isso é inerente ao ser humano. No entanto, as leis cerimoniais dadas somente a Israel, tidas como leis positivas, como já demonstrei, ela só foi dada por um período para que ela teve o seu cumprimento em Cristo. Como diz a Santa Palavra de Deus. Na minha conclusão, estarei dando o resultado final sobre que o sábado se cumpre no Senhor Jesus Cristo, né? Então, como lei cerimonial, essa lei, o sabática, e não só ela, como todas as outras
gamas de lei positiva, né, que a pessoa tinha que fazer para cumprir ela, que se um agente terceiro interrompesse, era um mandamento que era violado por terceiro, né, como, por exemplo, prender alguém, né? Quando você prende alguém, ele não pode celebrar a Páscoa, ele não pode celebrar o Pentecoste, ele não pode guardar o sábado, porque ele está aprisionado. Então, esses tipos de leis aí, eles só são conhecidas pela revelação. E Deus revelou o sábado por um propósito, que era levar a Cristo, para que o povo contemplasse a Cristo antes da sua posteridade, né? Antes da sua vinda, como diz lá o texto clássico de Gálatas, de Colossenses 2,16, né, que os sabatistas de hoje querem porque querem negar o que Paulo quis dizer lá em Colossenses 2,16, que se der tempo a gente vai estar lendo esse texto e abordando ele mais na frente, né? O que eu quero demonstrar, meu amigo Kleber, que Deus condenou também a idolatria e Deus condenou também a prostituição. Então você não pode dizer que Deus não condena esses tipos de prática aos não-judeus. E lembrando, né, que nós sabemos pela cultura, pela história, que muitos não-judeus, muitos povos que não tinham vínculo nenhum com o judaísmo, tinham os mesmos princípios da Torá, os mesmos princípios social, civil da Israel, como, por exemplo, os livros dos mortos, né, que eram os 41 pecados que a alma lá do egípcio deveria confessar, e uma delas era não fazer sua mãe chorar. Lembra qual o mandamento? Né? Honrar pai e mãe. Porque se você faz a sua mãe chorar, é porque você cometeu algo que deixou ela decepcionada. Então você desonrou ela. Então eles, os egípcios, conheciam esses mandamentos. Outro mandamento, roubo, adultério, mentira. Todos esses mandamentos, eles são conhecidos naturalmente por qualquer povo, meu amigo, onde ele estiver. Agora, o sábado, Pentecostes, asmos, sacrifício, eles só são conhecidos quando Deus revela a esse povo, e revelou somente a Israel. Então, nesse sentido, o sábado foi dado somente a Israel e nenhum outro povo. Obrigado. Ok. Kleber Guedes, você tem aí, absoluto, você tem 3 minutos para você fazer sua última pergunta. Fica à vontade. Fica à vontade. Isso aí, chegou a hora mais esperada. O pastor tem batido a tecla, né, em todo o debate, em cada fala que ele diz que o sábado ele era um mandamento cerimonial. Não é isso? Então, se era um mandamento cerimonial, então tinha uma cerimônia que o povo de Israel tinha que fazer. Se a guarda do sábado é um mandamento cerimonial e por isso foi abolido, porque é isso que o pastor está dizendo, olha, o sábado foi abolido porque era um mandamento cerimonial. Gostaria de saber que tipo de cerimônia foi estabelecida na Torá, na qual todo o povo de Israel tinha que fazer, e que Yeshua aboliu. Que Jesus aboliu. Qual era esse mandamento cerimonial? Que o povo de Israel tinha que praticar no Shabat. Por favor, se é um mandamento cerimonial, mostre para mim aí, pastor. Ok. Qual a Entendeu a cerimônia que o povo de Israel tinha que fazer no dia de sábado? Que foi descrito na Torá. Mostre para mim aí. Fechou a pergunta? Vou Pode mostrar. falar, pode ir lá. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Lembre-se que a palavra moral, ela não aparece na Bíblia, lei moral. Ela não aparece. Mas a palavra cerimonial aparece, né? Posteriormente, foi uma introdução, posteriormente na teologia, esse conceito de lei moral. Mas lei cerimonial, ela já aparece na Bíblia, né? Que é para fazer uma solenidade, uma santa convocação, né? Que é sinônimo de cerimônia. Você pode pegar aí qualquer dicionário aí que você vai ver, né? E a própria observância sabática é uma cerimônia. Negar isso é dizer que um casamento não é uma cerimônia, né? Os noivos se arrumar, ir para a igreja. É a mesma coisa de dizer, né? Enfim, né? Deixa eu abrir aqui o texto aqui, né? Levítico 23, versículo 1 e 2. Diz assim: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhe: As solenidades do Senhor
que convocarei são santas convocações. São estas as minhas solenidades. Versículo 3, 6 dias se fará, mas o 7º dia é o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra farei. Sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Essa palavra aqui, santa convocação, meu amigo, é convocar, reunir, né? Que é sinônimo de cerimônia. Cerimônia esta que tinha como objetivo o culto, a adoração e o próprio ócio em si mesmo, que é inerente ao sábado, né? O sábado foi dado especificamente para lembrar que Deus é o libertador e que Deus é o criador. Então, isso por si só é uma cerimônia. Isso por si só leva ao adorador, ao indivíduo, ao crente ali, o judeu, a uma reflexão sobre o que Deus tem dado para ele. E isso é uma cerimônia, porque se repete. Você espera, inclusive, os judeus tinha o pôr do sol, né, que foi dado o maná pela primeira vez, que Moisés fala assim, olha, colhe o maná em dobro, que amanhã não vai ter. Não, esse ritual de colher o maná em dobro simboliza exatamente isso, né, que existia um rito, algo se fazer, o quê? Preparar tudo para que o sábado não se fizesse nada, né? E depois eles introduziram outras práticas dentro da observância sabáticas, que não é uma questão bíblica em si mesmo, né? No entanto, a observância do sábado tem por obrigação ser um rito, um ritual de recebimento do sábado. Você não pode deliberadamente dormir e acordar às 3 horas da tarde do sábado, né? Isso não convém ao indivíduo, não que ele não possa fazer, mas ele segue certos ritos para recebimento do sábado, orações, cântico, inclusive tem até música específica para o sábado hoje, né? Pelos sabatistas, né? Fala até, recebemos o sábado, isso aqui, aquilo, né? Isso é um ritual, isso é uma cerimônia, né? A qual se cumpre no Senhor Jesus Cristo, né? Como diz aqui em 2 Coríntios 5,17, né? Que em Cristo Jesus somos uma nova criação, que reflete a criação, a qual em Cristo é restaurada, que lembra a observância do sábado, porque o sábado foi dado para lembrar que Deus é o Criador e Deus é o libertador. E isso se cumpre em quem? Em Jesus. Em Cristo Jesus somos uma nova criação. E em Cristo Jesus somos verdadeiramente livres, como diz lá em Romanos, aliás, em João 8,32, né? Que se Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade se encontra em Jesus. Então, o sábado, ele cumpre esses requisitos cerimoniais, a qual era a sombra que apontava a algo superior, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Cristo veio, a igreja o recebe, o aceita, e essas cerimônias deixam de ser praticadas pelos cristãos, e resta somente a virtude, que é a aceitação de Deus, a confiança, o amor e a fraternidade dos irmãos, que era inerente às festas judaicas. As festas judaicas tinham como objetivo unir a igreja, ou melhor, a congregação de Israel, né? Tinha o objetivo de aproximar o povo. Hoje, esses mesmos rituais que tinham como objetivo aproximar o povo, hoje temos Cristo. Em Cristo nos reunimos, em Cristo ceiamos, em Cristo compartilhamos, né? Então, as únicas leis cerimoniais dadas à igreja para igreja se chama ceia e batismo. Qualquer outra ritual judaico tem seu cumprimento em Jesus Cristo. Obrigado. Kleber Guedes, abre o seu áudio. Você tem 5 minutos para fazer sua réplica. Fica à vontade. Pastor. Complicado, né? Eu perguntei para você, que cerimônia foi estabelecida por Deus na Torá que o povo de Israel tinha que fazer no dia de sábado, sendo que, em vista, o sábado é um mandamento cerimonial, como afirma o Senhor. O Senhor leu Levítico 23, o versículo 1 a 3, mas não mostrou nenhuma cerimônia a qual o povo de Israel tinha que se fazer no dia de sábado. Olha, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, as solenidades ou festividades do Senhor, que convocarei serão santas convocações, estas são as minhas solenidades. Então ele vai falar sobre as solenidades, são várias. Aí ele fala aqui, primeira, 6 dias a obra se fará,
mas o sétimo dia será o sábado do descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Concernente ao sábado, aqui não é colocado nenhuma cerimônia, nenhum ritual. Não é dito aqui que eles têm que fazer nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de cerimônia. O que se deve fazer aqui é não trabalhar, é não executar trabalho. Vamos voltar para Êxodo, capítulo 20, para ficar mais claro, para você ver se o sábado era cerimonial ou se era moral. Veja só, sábado, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Quer dizer, todas essas pessoas nesse dia tinham que ter o direito do dia de descanso. Aquele que tinha um escravo tinha que proporcionar descanso para as pessoas que estavam sobre os seus cuidados, entendeu? Os filhos, os escravos e etc. Então perceba aqui que o aspecto é moral e não cerimonial. O que Deus proíbe é o trabalho, o exercício do trabalho, não impõe nenhuma cerimônia. Agora, se você vai para a festa de Páscoa, por exemplo, no versículo 8 de Levítico 23, mas 7 dias ofereceis oferta queimada ao Senhor, e ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servir fareis. Quer dizer, na Páscoa, sim, aí tinha que fazer um ritual, tinha que fazer um sacrifício. Na festa das primícias do Pentecostes, tinha também um ritual, uma cerimônia que se devia fazer. Entendeu? Aí o pastor me perguntou de onde eu tirei a ideia que a lei não era para os não-judeus. Na sua própria teologia que você defende. Quem é que anda dizendo que a lei, que a Torá é só para o povo judeu? Não são vocês que andam pregoando isso? Aí é interessante que o pastor diz assim, olha, os mandamentos da lei foi para todo mundo, né? Agora, as cerimônias, o sábado, foi só para Israel. Mas nós aprendemos agora que o sábado não é estabelecido, o sábado lá semanal não é um mandamento cerimonial. Compreende? Aí ele diz assim, ó, Deus condena a idolatria e a prostituição. Aí eu pergunto para o senhor, onde é que está o mandamento que diz que não se pode prostituir, não se pode praticar idolatria? No Decálogo, onde está dizendo que não se pode trabalhar no dia de sábado também. O pastor faz menção, né, da ceia, mas essa ceia que o senhor faz menção é a Páscoa. Aqui Jesus tomou com seus discípulos, é só ler Mateus capítulo 26. Lá ele fez o ritual, comeu pão e bebeu vinho. Compreende? Que é um rito judaico em todas as festividades. Aí o senhor celebra a ceia, que é uma cerimônia, entendeu? Que primeiramente os judeus praticavam a Páscoa mesmo e depois foi modificando por outras pessoas. Ok. Queria fazer minhas considerações rapidinho aí após, porque eu tenho que buscar minha esposa. Tá ok. Pode ficar à vontade. Então. Pode ficar à vontade, então. Então, o que acontece? Eu perguntei, o debate é, Jesus aboliu a guarda do sábado? Eu disse que não. Aí eu fiz a pergunta, né, sobre Mateus 12:1. E se ali Jesus está abolindo a guarda do sábado? O meu colega disse que não. Eu citei outros textos, como Marcos capítulo 3. Perguntei, Jesus está abolindo a guarda do sábado? Ou está interpretando de forma correta? Aí eu perguntei a última pergunta aqui. O sábado é um mandamento cerimonial? Então mostre qual cerimônia que foi que o povo tinha que praticar. O meu nobre amigo aí não apresentou
Ele fica falando de diversos assuntos aí, mas ele não mostrou um único versículo da Bíblia aonde Jesus aboliu a guarda do sábado. Em nenhum texto, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, você vai encontrar um texto onde Jesus diz que está abolida a guarda do sábado. Outra coisa, em nenhum lugar você vai achar Jesus dizendo que o sábado era só para o povo judeu. Pelo contrário, Marcos capítulo 2, ele diz assim que o sábado foi feito por causa do homem. Do homem. Ele não falou que o sábado foi feito só por causa de judeu, mas ele falou homem. Porque qualquer homem que vem fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, que é enxertado no povo de Deus, se quiser guardar o sábado, pode guardar, pode praticar. Certo? Forte abraço a todos. Deus abençoe. Estamos aí prontos para ajudar, para colaborar. Fiquem na Shalom. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho que buscar minha esposa no trabalho. Aí... tudo bem. Tudo jóia. Paulo Furtado. Tudo jóia. Paulo Furtado. Eu vou ter uma pergunta aqui do chat. E eu gostaria que você... Eu vou pôr aí na tela, aí você lê, e aí você responde quando estiver disponível. 2 minutos para você responder, tá? Vai aparecer aí. Vai aparecer bem, aí. li aqui, né? Jesus, assim, Paulo, Jesus ensinou ao carpinteiro judeu que ele poderia trabalhar fazendo casas e recebeu por esse trabalho sem culpa. Se não era uma benevolência. Bem, é uma benevolência em si mesmo, mas não era necessária em si mesmo. Né? Por quê? Porque o trabalho é digno. No entanto, me referindo ao judeu lá, né? O judeu hoje, aqui, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, né? Uma certa vez eu conversei com um judeu aqui em Imperatriz, aqui na minha cidade, e ele me disse o seguinte, que o judeu ele só tem a obrigação legal de observar o sábado dentro de Israel. Fora de Israel, ele pode alegar o jugo, né? A qual o país onde ele está. Embora aqui no Brasil o judeu pode exercer a sua fé com liberdade, ele não tem uma obrigação em si mesmo de guardar o sábado, né? Segundo ele, me dizendo. Por que ele disse isso? Porque se qualquer outra coisa impede do judeu observar o sábado, ele pode simplesmente não observar, porque a observância do sábado é uma cerimônia. Precisa-se fazer o ritual de recebimento, de ócio, né? de calmaria, de estudo, de reflexão. E se existe um governo que impede que isso seja feito, eles não podem cumprir a observância do sábado, né? Agora, com respeito à pergunta, ele diz assim, o carpinteiro para o seu ganho próprio, né? Se o ganho próprio for o único recurso que ele tem para alimentar a sua família, com certeza ele pode sim, tranquilamente. Agora, se isso é só mais um dia para que ele venha ganhar mais dinheiro, era proibido estritamente na lei judaica. O que é interessante que me leva a pensar é o que o Kleber disse, né? Que os judeus não sabiam disso. Eles sabiam sim. Os judeus sabem, até hoje, sabia desde Jesus, que o sábado poderia ser quebrado quando entrava em conflito com a lei superior, que é a benevolência. No caso aí, se nesse período ele tem 6 meses sem trabalhar e só achou esse trabalho para ganhar um dinheiro hoje, e a família dele passa necessidade, ele pode sim violar o sábado e ficar sem culpa para receber o bem necessário, né? Se ele estiver fora do judaísmo, né? Fora de Israel, porque os judeus são bem organizados e supre o que está desempregado, supre o doente, etc, etc, né? Obrigado. Ok. Paulo Furtado, faz os seus 2 minutos a sua consideração final. Fica à vontade. Não é 3 não? Não é 3 não? Não é 2. 2 minutos, consideração final. 3 é só pergunta. Ah, certo. Bem, foi demonstrado aqui, né, que o sábado era uma sombra de Cristo, né? Eu queria ler aqui o texto de Colossenses 2,16, que diz assim, Paulo, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrárias, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E despojado os principados e potestades, os pôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que eram sombra das coisas futuras,
mas o corpo é de Cristo, né? Os sabatistas de hoje tentam, por todo custo, negar o que Paulo quis dizer aqui. No entanto, dá na mesma, né? Paulo diz com todas as letras que o sábado era sombra de Cristo, o reflexo, né, da realidade que veria, né? E por que diz isso? Porque em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Cristo Jesus, o sábado se cumpre perfeitamente, tanto que remotava a criação, lembrava a criação, quanto a libertação, quando diz aqui em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, os rituais cerimoniais do sábado findam em Cristo, têm a sua realização em Cristo. E como princípio, que é a adoração, a verdade e a sinceridade, isso permanece no coração de todo cristão que ama a Deus e a sua palavra, né? Então, resumindo, o sábado hoje se cumpre em Cristo. Obrigado. Ok. Paulo Furtado, eu te agradeço aí por mais esse debate. Pessoal aí do chat, eu também agradeço a todos vocês por mais esse acompanhamento.